Vamos aproveitar e abrir as nossas Bíblias no Salmo 145. E hoje, porque não é o Maico, logicamente é um pouco diferente, né? Então nós vamos usar a palavra, eu queria que você deixasse aberta no Salmo 145, a gente volta e meia, a gente vai olhar os versículos aí, a gente não vai ter exposto aqui, não teremos slides, então a gente vai ter a oportunidade aí de olhar para o Salmo 145. Tá? O Salmo 145, quando a gente leu a primeira vez, vocês perceberam que ele é um pouco extenso, ele tem 21 versículos, mas ele é de uma riqueza assim, muito profunda. E em estudando ele, né, eu percebi que tem muita coisa ali para se dizer numa vez só aqui, né, numa pregação só. Então, eu tomei a liberdade de estabelecer ele em dois momentos, em duas etapas, né, ou duas categorias. Esse salmo eu classifiquei ele como AA, ou seja, a gente vai falar hoje sobre os atributos de Deus, e eu vou voltar aqui em fevereiro, se Deus quiser, e aí eu quero falar sobre os atos de Deus. Né? A gente precisa entender que todos os atos de Deus, todos os atos de Deus que implica na sua criação, na nossa vida, tem a ver com os atributos dele, com aquilo que Deus é, a sua essência e os seus atributos. Então, hoje a gente vai olhar os atributos de Deus. E aí, lá em fevereiro, a gente vai olhar, então, os atos de Deus. Mas lá em fevereiro eu vou recapitular um pouquinho, né, o que a gente vai estudar hoje, mesmo que de uma forma resumida, para a gente não perder, não perder a linha de raciocínio. Tá? Só um aviso aqui. Então, a gente vai falar sobre os atributos de Deus. Os salmos, eles são uma expressão de sentimentos e de emoções que os salmistas, né, ao perceberem Deus, ao ter conhecimento de Deus, ele implica na vida deles, né? E isso faz com que eles tenham, então, sentimentos, tenham atitudes, tenham comportamentos. Então, Davi é um especialista nesse aspecto, né? Davi, então, ele mostra no Salmo 145 a sua experiência com Deus, os seus momentos vividos com Deus, olhando o atributo de Deus, a qualidade de Deus que influenciou, impactou no seu comportamento, e então ele pode então louvar e agradecer a Deus. Os salmos também são uma poesia lírica, né, e exclusiva dos judeus. Né? Por quê? Poesia lírica é aquela na qual o salmista elabora bem a poesia. Esse é um salmo acróstico, como o Maico tem falado de muitos outros. Né? Acróstico é um salmo bem elaborado, bem estudado. Os poetas eles faziam isso de uma forma que fosse fácil de transmitir a respeito de Deus, dos seus atos, para o povo judeu. Então, e eles usavam isso como músicas. Então, poesia lírica quer dizer que ele é para ser cantado em forma de poesia, com instrumentos, com cantores, e toda aquela história que a gente sabe dos salmos, né, para quem conhece o Senhor Jesus. Então, os salmos, eles elevam o coração, né, elevam o nosso coração, as nossas afeições para Deus. Eles têm esse objetivo de levantar os nossos pensamentos aqui da terra para o céu. Eles inspiram confiança em Deus, eles produzem conforto em tempos de angústias, eles animam e confortam o homem em sua peregrinação por esse mundo de tristezas e problemas para uma morada incomparavelmente maior. Ele fala disso. Mas eles servem em especial para a adoração do Senhor, o Criador dos céus e da terra, cuja grandeza é insondável. Então, eles nos ensinam como que é Deus, seus atributos, ele fala sobre o seu caráter, sobre a sua personalidade, sobre os seus atos, a sua forma de agir, a sua forma de se comportar. O Salmo 45, especificamente, ele é um hino de louvor a Deus. Davi é o escritor dele, e Davi, então, louva a Deus.
E Deus é louvado aqui pela sua grandeza, né? Pela sua grandeza, e porque a sua grandeza é sobre toda a criação e sobre nós, claro. Esse salmo parece uma compilação dos outros salmos que Davi escreveu. Davi escreveu 73 salmos, esse aqui provavelmente é o último. E daqui para frente, os salmos são todos de alegria, de louvor, e todos eles começam com a palavra aleluia. Então tem um componente aqui, a ideia de que Davi, ao meditar sobre a vida dele passada, sobre os escritos dele, ele compilou, ele elencou esse salmo aqui, então, para bendizer, louvar o Senhor, meditar e anunciar as grandes coisas do Senhor. Então, ele foi escrito, a gente não sabe em que circunstâncias foi escrito, né? Os comentários que a gente sabe, ou que eu tenho conhecimento, não se sabe exatamente em que contexto foi escrito. E essa, talvez, seja no fim da vida dele, quando ele já é rei, porque o Salmo também dá uma descrição de rei, de reinado, até mesmo das qualidades de um rei perfeito, que é o Senhor Jesus. Mas ele fala então, ele ressalta a grandeza, a bondade e a providência de Deus para toda a criação, e em especial para nós, seus filhos, ou como diz o Salmo aqui, seus santos, né, que somos nós. E Davi, depois de todos esses longos anos de lutas e perseguições, mortes e desafios, para quem conhece um pouquinho da história de Davi, que ele passou, até mesmo pelo pecado, pela disciplina, pela justiça de Deus, né, no fim da sua vida, ele então observa esses atributos que a gente vai dar uma olhadinha hoje aí, né, como a fidelidade, como a justiça, como a bondade de Deus, como a santidade de Deus e, sobretudo, a grandeza de Deus. Então, esse é um belo poema, em conclusão, 173 salmos, constante na Bíblia. E a gente vai ler o salmo logo em seguida, e eu queria que vocês observassem, então, as afirmações de Davi no início do salmo e no final do salmo. Porque, para mim, aqui no início e no final do salmo, a afirmação de Davi, aquilo que ele diz que vai fazer, é o que tem a ver com a nossa vida e que eu acho que nós devemos perseguir, estabelecer, como disse o Maico aqui no início de ano, ter aquela resolução de princípios que norteiam a nossa vida. Então, o compromisso de Davi no início desse salmo é um compromisso de louvor, é um compromisso de meditar na palavra de Deus, ele é um compromisso de anunciar as grandezas de Deus. E mais no meio do salmo, diz lá que todas as suas obras deem graças a Deus. E nós também somos obras. Então, se há 4 princípios para a nossa vida cristã, que a gente deve permear a nossa vida, está aqui nesse salmo. O compromisso com louvor, com meditar, com anunciar, com dar graças pelas grandezas de Deus, pela sua formidável grandeza, pela sua grande graça de Deus, pela sua infalível fidelidade de Deus, que a gente vai olhar, pela sua perfeita justiça de Deus, que a gente vai dar. E no último versículo, então, ele reafirma esse compromisso. Então, meus irmãos, o meu propósito hoje está no versículo 1 e 2, tá? No versículo 5 e no versículo 6, e também no versículo 10. Vamos olhar o Salmo, porque é nestes versículos em que está o exaltar, o meditar, o falar e também o dar graças. Vamos ler o Salmo 145 de novo. Então, observem agora as afirmações do salmista, né? Essas afirmações são por causa dos atributos de Deus, juntos com a sua experiência de Deus. Quando ele, na sua vida, observe o quanto Deus foi bondoso, foi justo, foi fiel, né? O quanto Deus é grandioso. Tá? À medida que a gente lê o Salmo, então vamos olhar isso. A questão dos atos de Deus, que é o que Deus fez, a gente vai deixar então para fevereiro. Então vamos ler de novo o Salmo 145. Eu vou lendo aqui, vocês acompanhem. O meu desafio está aqui no versículos 1 e 2. Tá? Exaltar-te-ei, ó Deus, meu Rei, e bendirei o teu nome para todo sempre.
todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, Ele, Deus, e nas suas obras, nas tuas maravilhas. Falar-se-á do teu poder, dos teus feitos tremendo, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno, misericordioso é o Senhor. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se faça notório os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustenta os que vacilam e apruma a todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência todo o vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Vamos orar mais uma vez, então. Senhor Deus, nós, lendo e te conhecendo um pouco, só os vislumbres da tua grandeza, nós não encontramos palavras ou expressões para descrever. O salmista aqui, Davi, tem toda a razão quando diz que tua grandeza é insondável, é inescrutável, é incompreensível, não há limites. De fato, tu és grandioso, Senhor, muito além do que podemos imaginar ou se conhece. E por tua grandeza, Senhor, por tua grandeza em fidelidade, em justiça, em bondade, em santidade, nós te louvamos, porque todas elas, Senhor, nós usufruímos de ti, Senhor. Todas elas fazem parte da nossa vida, daqueles que te conhecem, dos santos, como diz aqui. Por isso nós te bendizemos, por isso nós te louvamos, por isso nós cantamos, por isso nós oramos, por isso nós anunciamos, Pai, que tu és Deus bondoso, justo, fiel e santo. Obrigado, Senhor. Agora, Senhor, se conosco aqui, de maneira que esses atributos aqui façam parte da nossa vida, não só do saber, do conhecer, mas de observar, de experimentar, como Jó teve também essa experiência. Oramos assim no nome precioso daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Amém, Senhor. Esse salmo, ele é um salmo, ele é grandioso, assim, no sentido de que Davi começa com uma visão da grandiosidade de Deus, né? Passa pela sua majestade, pela sua glória, depois passa pela sua criação, e depois ele afunila um pouco mais e fala então de nós, né? Os últimos 7 versículos é praticamente para nós. Então esse Deus grandioso e insondável em sua grandeza,
nós temos o privilégio de conhecê-lo, mais que isso, de sermos amados por ele, apesar, não obstante a sua muita grandeza. E Davi então tenta expressar isso, né? Tirando essas expressões, esse salmo, das experiências que ele tinha, da experiência que ele passou com Deus, e também, certamente, da experiência do povo de Israel desde o início lá. Né? Você que conhece um pouco da história de Israel, você percebeu, viu, sabe a grandeza dos atos de Deus. Certamente vai vir à tua mente um desses atos de grandeza, de glória e de majestade. Né? Se talvez tu não está lembrando, lembre-se de quando o povo foi tirado do Egito, e como Deus conduziu ele até a terra prometida, os grandiosos atos de Deus. Uma hora era uma coluna de fogo, uma hora era uma coluna de nuvem, né? Outra hora ele ia abrir o mar. São pequenos exemplos da grandeza de Deus. Davi também teve nas suas jornadas algumas experiências, né? Davi teve inimigos, né? Davi era um pastor de ovelha, cuidava de ovelhas. Davi pecou, né? E ele provou da justiça e da disciplina de Deus. Davi se arrependeu, foi perdoado, e ele provou das misericórdias e da doçura de Deus. Davi provou da bondade de Deus em conceder a ele o reino, e mais que isso, do poder de Deus, né? Em vários episódios da vida dele, mas em especial aquele em que ele venceu Golias. E depois conseguiu reunir as duas tribos para uma só, e Deus deu paz para ele enquanto reinava. Foi o maior rei, né, que Israel já teve, Davi. Então, Davi, em suas experiências, sem falar das angústias, das perseguições que ele teve, das decisões que ele teve que tomar, por quê? Porque ele conhecia Deus. Então, né, aí a gente precisaria explorar muito mais isso. Mas Davi, então, teve essas experiências, e a partir dessas experiências, então, ele expressa em poesia os salmos. Todos os 73 salmos deles, especialmente esse aqui. Hoje, esse aqui é voltado para a grandeza de Deus, né? Para a grandeza de Deus, para os atributos de Deus, né? Davi, então, descreve sobre Deus e sua experiência. E, então, o seu louvor, esse salmo é fruto da sua longa vida, né? De alegria, de tristeza, de angústia, de medo, de muita adrenalina, talvez, mas que estavam todos presentes quando ele registrou esse salmo. E é interessante perceber que, para registrar esse salmo, ele precisou o quê? Meditar na palavra de Deus. Ele precisava dar uma olhada lá para trás e ver quanto o Senhor foi fiel, quanto o Senhor foi justo, bondoso, santo com ele, grandioso com ele, e aí ele escreveu, né? Então, ele precisou meditar em como Deus se revelou a ele ao longo de sua vida e também como se revelou ao seu povo na sua história. E nessa meditação ele compara então as obras de Deus com a sua palavra, e ele dá forma e expressão e louvor a esse salmo. E claro, os atributos de Deus são os motivos. Os atributos e os atos de Deus são os motivos, a razão pela qual ele então fazia o quê? Bem no começo que Davi fazia no começo dos versículos 1 e 2? Quando ele tinha uma experiência com Deus, com a justiça de Deus, com a bondade, com a fidelidade, o que ele fazia? Ele exaltava Deus, ele louvava Deus, né? Ele meditava em Deus, ele anunciava Deus, né? Então ele fazia isso. Então é isso que é o meu desafio para nós hoje, né, para vocês, é tornar esse exaltar, esse louvar a Deus, esse meditar, esse anunciar as boas novas, né, na nossa vida, para sempre e todos os dias. Os 2 primeiros versículos ele fala 2 vezes para sempre. É uma resolução que ele fazia, que ele tinha. Louvar a Deus para sempre. E ele fazia isso o quê? Todos os dias. Todos os dias.
Então ele fazia, então ele anunciava, ele meditava, né? Ele falava, ele dava graças todos os dias, né? Talvez aqui a primeira pergunta assim para a nossa reflexão é: a gente faz isso? Com que frequência a gente faz isso? A gente já tomou essa resolução de fazer isso para sempre? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os atributos de Deus. No Salmo aqui tem muitos atributos, eu apenas elenquei aqui aqueles que têm mais a ver, que são mais conhecidos, por assim dizer, mas há outros atributos, né? Por exemplo, há um atributo que é a eternidade de Deus, que está ali no versículo, deixa eu ver aqui, onde é que está? Aqui, ó, o teu reino é o reino de todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as gerações. Aqui está implícito um atributo que os teólogos chamam de incomunicáveis. É um atributo que é só ele, só pertence a ele. Ele não pode compartilhar isso com as criaturas. Ele não pode compartilhar isso com nós. É a eternidade, é a infinitude de Deus. Deus é infinito. Então, esse é um atributo incomunicável. E há outros incomunicáveis que pertencem só a Ele. Ele é tão grande. E por que é só Ele? Porque não tem outro Deus, é só Ele. Né? Tipo, onipresença, né? Onisciência, onipoder, onipotência. Né? Tá, outros tributos que são incomunicáveis. Os que nós vamos olhar hoje os que são comunicáveis, aqueles que de alguma forma afetam a nossa vida e que nós devemos prestar atenção. E reconhecer, e quando reconhecermos, bem dizer o seu nome, agradecer, meditar e anunciar. Né? Então, os atributos. Os atributos de Deus são aquilo que sabemos ser verdadeiro a respeito de Deus. São como Deus é, e ao se revelar às suas criaturas, assim são os demais atributos, seus atributos, todos são perfeitos, tão perfeitos que eles fogem ao nosso entendimento. Por exemplo, não está aqui, mas o atributo, por exemplo, do amor. O amor é um atributo de Deus. Deus é amor. Ele é perfeito em amor. Amor é a essência de Deus. E Ele comunica para nós que nós recebemos do seu amor e podemos, por causa do seu Santo Espírito, amar uns aos outros. Tá? Mas o amor em nós, ele é muito volátil. Ele cresce, diminui, pode até desaparecer. Deus não. Ele ama constante, pleno e perfeitamente sempre. Então, essa é a diferença dos atributos de Deus. Então, os atributos de Deus não são características isoladas do seu caráter, mas facetas de um ser unitário. Não são em si coisas separadas, mas são maneiras em que nós pensamos de Deus, aspectos de uma unidade perfeita daquilo que sabemos ser real a respeito de Deus. Portanto, todos os atos e ações que Deus faz concordam com tudo que neles há. Por exemplo, no próprio Salmo aqui, a gente já vê, por exemplo, que a santidade de Deus permeia toda a sua obra, toda a sua criação. A bondade de Deus permeia. Então, quando houver um ato de Deus em que apareça mais a bondade de Deus, significa que ali vai estar também justiça, fidelidade, santidade, né, e o poder de Deus. Então, esse é o nosso Deus. É difícil, né? Sim, é difícil. A gente não pode... A gente não tem como descrever Deus. Né? A gente não tem como expressar o que é Deus. Ele está além da nossa. Então, ele apenas se revelou aquilo que a gente pode, então, entender e compreender de Deus. Né? É tipo a Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Eles são um, mas ao mesmo tempo são três pessoas. Age um, às vezes age o outro, mas os três são um. Não dá. É difícil, né? É difícil entender a Deus. Por isso a gente não entende. Mas o Senhor nos dá sabedoria e nos dá conhecimento para entender aquilo que Ele nos revelou. Né? Uma vez eu ouvi uma historinha, nunca mais esqueci, que é assim. Né? Alguém perguntou assim, tu conhece a melancia? Conheço a melancia. Você come a melancia? Como a melancia. Tu sabe como é que a melancia foi criada? Não sei. Aí perguntaram para um biólogo, ele foi até onde estava a semente. Foi um pouco mais, mas a vida em si de uma semente não dá.
Mas nem por isso eu deixo de usufruir uma das dádivas de Deus, que é a melancia. Mas Deus se deixa conhecer. Mas há um momento, a nossa mente é muito limitada, nós não podemos conceber. E aí começa então a grandeza de Deus. Então, os atributos de Deus. Eu elenquei aqui alguns atributos de Deus, né? Os atributos de Deus são a sua grandeza, que está lá nos versículos 3, 5, 6, 11 e 12. A fidelidade de Deus, a justiça e a santidade, que estão nos versículos 7, 13, 17 e 21. E a sua bondade, 7, 8, 9 e 17. Então a gente vai falar sobre esses atributos hoje. Como eu disse, há outros aqui, né? Eu nem vou falar muito sobre a majestade, sobre o reinado, né, essas coisas que pertencem a Deus. Então, hoje, os atributos de Deus. Então, o primeiro atributo pelo qual nós devemos meditar, devemos exaltar, bendizer, cantar ao Senhor, dar graças ao Senhor e anunciar, é a sua grandeza. Vocês já viram alguma coisa grandiosa que o homem tenha feito? Ou você lembra de alguma coisa grande, então, que você veja Deus nessa grandeza? Lembram de alguma coisa? Pensem na palavra de Deus, tem um salmo que fala disso. Lembram? Salmo que anuncia a glória de Deus. Né? A gente quer ver a grandeza? Né? Olhe os céus. Olha o firmamento, Salmo 119, né? Declaram a glória de Deus, a grandeza de Deus. Você olha para o céu e você vê uma infinidade, uma infinitude. Então a grandeza do Senhor está a grandeza, a majestade e a glória estão nos versículos 3, 5, 6, 11 e 12. No versículo 3 diz assim, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. No versículo diz assim, falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos. No 5 antes, desculpa, no 5. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. No 11, falar-se-á da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Eu nem vou falar do poder hoje. E no versículo 12 diz assim, para que os filhos dos homens se façam notório os teus poderosos feitos e o quê? E a glória da sua majestade. E a glória da sua majestade. Quando falamos da grandeza insondável de Deus, devemos sempre pensar, né? E pensar naturalmente que Ele está exaltado acima do universo criado. Tão acima que o nosso pensamento humano não tem como concebê-lo, não tem como descrevê-lo. Né? Há escritores que se referem à grandeza de Deus, e você já deve ter ouvido essa palavra, como transcendência divina. Transcende. Outros como supremacia, né? Supremacia de Deus. E muitas passagens, inúmeras passagens, os próprios salmos afirmam clara e positivamente a absoluta e universal grandeza, e transcendência e supremacia de Deus. Eu vou citar aqui o Hebreus 11:3, que diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Nós cremos nisso, ou pelo menos dizemos que cremos. Né? O universo, que não é conhecido. Ele é parcialmente conhecido. Se conhece algumas galáxias aí, que se sabe, mas quanto mais o homem tem descoberto, mais tem descoberto que precisa descobrir mais. Né? Então, essa é a grandeza de Deus. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ou Crônicas 29:11, que diz assim, tua, Senhor, é a magnificência, o poder, a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus, no plural, e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltastes por cabeça sobre todos. Nosso Deus é tão grandioso, tão admirável, tão maravilhoso, tão impressionante, tão deslumbrante, né, que a gente também não pode imaginar isso, mas que nós devíamos nos regozijar, devíamos exaltá-lo pela sua grandeza. Né? O povo hebreu, como eu falei, viu isso, sentiu isso,
teve essa experiência com a grandeza de Deus, com a majestade de Deus, com o poder de Deus. Eles, protegidos porque eram o povo de Deus, para os seus inimigos, terrível, terrível, porque foram exterminados. Então precisamos de termos, e cada vez mais termos, e a gente não consegue encontrar, porque não há, claro, descrição. E a gente vê o esforço de Davi aqui, quando ele diz, ali no versículo 5, ele tenta buscar e procurar palavras que possam descrever isso. Então ele acumula algumas palavras ali. Por exemplo, meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Glorioso, esplendor, maravilha, é um esforço dele para engrandecer a Deus. E a gente sabe que mesmo assim ainda não é mais. A majestade em particular, ela é mais afetiva. A majestade, ela é mais emotiva. Ela tem uma visão daquilo que é belo e maravilhoso. Então, a grandeza de Deus, ela é linda. Há um tamanho que é imponente, que é visto com deleite, com poder recebido como atrativo. Embora tenha outras palavras que possam descrever isso, como domínio, ou como senhorio, mas a majestade é a mais poética. Ela parece que nos atrai, nos leva a adorar o Senhor, a ter um temor, a se aproximar, a exaltar a Deus. A grandeza de Deus. Então, seria muito bom que nós pudéssemos viver e andar com essa perspectiva da grandeza de Deus. E o que é mais impressionante é que Ele está perto de nós. Lá no final do versículo, do Salmo, diz: Deus está perto. Ele ouve. Como um ser tão grandioso, tão maravilhoso, tão majestoso, se importa com a gente dessa maneira? É incompreensível. Há uma linha de mistério. Eu costumo dizer que nós somos amados de uma forma assombrosamente maravilhosa. Temos certeza do seu amor, mas ao mesmo tempo ela transcende, ela é assombrosa, é misteriosa, é maravilhoso. Então, a grandeza de Deus. Então nós devemos exaltar, bendizer, amar, devemos meditar, devemos anunciar a palavra de Deus, devemos dar graças por causa da sua grandeza de Deus. O segundo é a fidelidade de Deus, a sua fidelidade, a fidelidade de Deus. Deuteronômio 7:9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel. Deus fiel. Essa qualidade, esse atributo também essencial. Sem ele, sem ela, sem esse atributo, não seria Deus. Ser infiel para Deus seria agir contra a sua natureza, o que é impossível. 2 Timóteo 2,13 diz assim: se somos infiéis, ele permanece fiéis, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. O Salmo 36:5 diz assim que a benignidade do Senhor chega até os céus e até as nuvens a sua fidelidade. A fidelidade é uma das gloriosas perfeições do seu ser. Vemos essa preciosa verdade expressa por toda a Escritura. Onde há a palavra de Deus, há a fidelidade. Precisamos saber que ela é fundamental à nossa fé. A fidelidade de Deus é a base da nossa confiança nele. Porque ele é fiel, nós podemos confiar nele. Nós somos infiéis, mas ele é fiel, ele permanece fiel. Então não basta apenas a gente aceitar uma verdade divina se não agirmos com base nela. Essas são as grandes verdades acerca de Deus. E elas devem permear a nossa vida. Por exemplo, eu aqui elenquei aqui duas promessas da fidelidade de Deus. Uma delas, há mais ou menos 4.000 anos atrás, Deus disse lá em Gênesis 8:22, ele disse o seguinte: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio,
calor, verão, inverno, dia e noite. Ele disse isso há mais de 4.000 anos atrás. Vocês lembram algum pesquisador, algum cientista dizer que houve uma época na Terra em que não houve dia, nem noite, nem frio, nem calor? Lembram disso? Ele é fiel. E a outra fidelidade bem conhecida conosco da sua palavra está lá em Isaías, quando ele declarou assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. Séculos depois, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas 4,4. Fidelidade de Deus. Confie na palavra de Deus. Ele é fiel. Ele é fiel. A gente sabe que às vezes há ocasiões na vida em que não é fácil crer que Deus é fiel. Às vezes a nossa fé ela é provada dolorosamente. Acontece, às vezes conosco, o que também está aqui no versículo, às vezes nós vacilamos, às vezes nós nos prostramos. São fatos da vida para um mundo pecador. Vacilamos. Mas, quando a gente for tentado a duvidar da palavra de Deus, a duvidar da fidelidade dEle, da bondade dEle, do amor dEle, voltemos de novo para a palavra dEle, daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz. De novo, os atos e os atributos de Deus. Então, se você for tentado a duvidar da palavra, de que Ele está perto de você, que Ele cuida de você, que Ele ama de você, que Ele ama você, que Ele tem um propósito com aquilo que está acontecendo na tua vida, bendiga ao Senhor por sua fidelidade. Dê graças a Ele por a sua fidelidade. Provérbios 3, 5, 6 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ele, se você vacilar, Ele vai te aprumar, Ele vai te consolar, Ele vai te fortalecer. Ele vai firmar os teus pés, né? Como dizem outras partes da palavra. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre esse Deus. Isso está lá em Isaías 50, Deus. Paulo estava firmado na fidelidade de Deus quando disse, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Então, se você for tentado a desconfiar de Deus, a duvidar da sua palavra, não faça isso. Confie nos atributos, confie no ser de Deus que é fiel, no ser de Deus que é grandioso, que é justo, que é bom e que é santo. A percepção desta bendita verdade da fidelidade vai nos proteger de muita preocupação. De muita preocupação. Não andeis preocupados de coisa alguma, em tudo sejam conhecidas as vossas petições. Ele não promete isso? Confie na fidelidade dele. Certamente também a gente vai deixar de murmurar, vai calar muitas murmurações. E claro, isso gera uma crescente confiança no Senhor. Né? Então, mais uma razão pela qual a gente deve exaltar, louvar, meditar, anunciar, contar as grandezas de Deus e dar graças. Pela sua grandiosidade, pela sua fidelidade e também pela sua justiça. Sua justiça é o outro tributo de Deus. Está lá nos versos 7 e 17. No verso 7 diz assim, divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. No 17 diz assim, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Toda a sua criação usufrui da bondade de Deus.
O Salmo 97, 1, 2 diz o seguinte: reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvem e escuridão rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. São a base do seu trono. Apocalipse 15, 3, 4, lá no Cântico do Cordeiro, diz assim, ó: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então, nesses versos aqui está ligada a benignidade, a bondade e a misericórdia de Deus. Elas se misturam aqui. A justiça é um dos atributos de Deus, é uma das suas características próprias. Ser justo é uma qualidade fundamental da natureza de Deus. A justiça de Deus se manifestou mais esplendidamente, mais gloriosamente, sabe aonde? Alguém arrisca aí? Na cruz, né? Na obra de Cristo. Né? Foi manifesta através de Jesus Cristo. E é expressa nas suas ações, no cumprimento das exigências da perfeição do próprio Deus. Deus é perfeito, incorruptível e plenamente justo. Por isso ele age sempre em conformidade com a sua justiça. Ele é o padrão exclusivo de honestidade, de verdade, de integridade. A justiça de Deus, ela é reta e cheia de misericórdia. Ele reprova e condena a injustiça, porque a injustiça, o pecado, causa morte e destruição. De novo, vamos lembrar aqui Israel, povo de Deus. Quando o povo obedecia, Deus abençoava. Quando o povo desobedecia, Deus castigava. E ele disse que faria isso lá para eles. Então, justiça de Deus. Né? Então, a justiça de Deus caminha de mãos dadas com a sua misericórdia. Ele não inocenta o culpado, mas ele perdoa aqueles que se arrependem. Justiça e misericórdia de Deus é a sua disposição graciosa de se compadecer da humanidade desde o início até o final dos tempos. E nessa oferta amorosa, ele considera o nosso estado miserável e oferece perdão total ao pecador arrependido, quando este crê na sua bondade, no seu amor. E foi assim com Israel. Todas as vezes que Israel se arrependia, Deus reconsiderava. Foi assim conosco também. É assim conosco. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo, ou justo e fiel. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos experimentando esse atributo. Estamos experimentando a justiça de Deus e a misericórdia, os dois juntos. Os dois juntos. Então, quando Deus nos perdoa, o perdão é uma dádiva de Deus. Nós não temos mérito nenhum para isso. É um presente de Deus. É um presente de Deus. Contudo, para satisfazer a justiça, o culpado deve ser punido. Na Bíblia, porém, vemos que o próprio Deus decidiu pagar a pena por nós, porque, claro, nós não podíamos pagar. Sofreu a punição. Ele atribuiu a si mesmo a culpa daqueles que se arrependem. Pelo seu amor, Jesus Cristo assumiu o nosso lugar, sofrendo a punição por nossas injustiças, pelos nossos pecados. E através da fé somos substituídos graciosamente, bondosamente, amorosamente por Jesus. E a conclusão é que o Senhor Jesus, a expressão exata de Deus, a grandiosidade de Deus, a sua majestade que veio até nós, Ele é o justo e o justificador. Deus é justo, Ele é o reto juiz do universo e age perfeitamente apesar das nossas opiniões, às vezes, em contrário. Ele não falha,
ele não tarda a sua justiça. Apenas ele é perfeito, inclusive, no tempo. E veremos que todos receberão o pagamento pela injustiça. Né? Romanos 2 diz assim, que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, meus irmãos, aqui uma palavrinha sobre injustiça. Né? Nossas injustiças foram perdoadas. O que Deus quer de nós agora? Que nós sejamos o quê? Justos, certo? Então, nosso caminhar justo é verdade, é integridade, é confiança em Deus. Nós somos justos. E Deus nos diz como a gente deve proceder quando a gente sofre injustiça. Por exemplo, ele diz assim, se você sofreu a justiça, não busque vingança, nem tente fazer a justiça com as próprias mãos. Entregue a sua causa na mão daqueles que podem lhes ajudar. Diferente, né? A nossa injustiça requer que a gente faça mais injustiça. E se a gente se deixar levar pelo nosso coração e não pela palavra de Deus que é fiel, nós cometeremos injustiça. Romanos 12, 19, assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, se você sofrer alguma injustiça, não vingue. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. Deixa ele fazer justiça. Nós não podemos fazer justiça porque somos pecadores e certamente a gente vai cometer injustiça. Ele faz. Ele cuida de nós. Ele é a nossa justiça. O Salmo diz que ele é o sol da nossa justiça. Se você quer justiça, peça a Deus. Espere nele. Confie nele. Ele é fiel. Nada vai escapar da punição. Nada vai escapar. Né? Os ímpios serão exterminados. Haverá um tempo em que serão exterminados. Deus continua no controle de tudo. Mas se você falhou e teme agora a justiça de Deus, então agora vem ao nosso lado. Mas se eu falhei e eu cometi injustiça, né, arrependa-se genuinamente e busque o perdão de Deus. Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Lembremos que quando alguém crê no Senhor Jesus e se arrepende dos seus pecados, logo torna-se justificado pela fé. Então, meus irmãos, assim como a gente pode confiar na palavra dele, nas promessas dele, no caráter de Deus, nós podemos confiar que Deus é justo. É justo conosco. É justo conosco. Você já teve alguma experiência assim de injustiça? Se você já teve, você agiu confiando na palavra de Deus, no caráter justo de Deus, ou você agiu por conta própria e se deixou levar por ti mesmo e fez a coisa toda errada? Já teve a tua experiência? Eu já tive algumas de injustiça. E Deus foi fiel. O pessoal que conversa mais comigo aí sabe que eu sempre conto as mesmas histórias. Volta e meia eu estou contando essas histórias assim, né? Sou meio parecido que nem o Davi aqui, né? Às vezes, né, quando tem mais tempo assim para conversar, eu conto umas histórias, né, que eu tive, né? Então, uma delas foi com meu filho Davi. Davi era pequenininho, tinha lá, 7, 8 anos. Aqueles que já ouviram, por favor, tenham paciência aí comigo, né? Mas o Davi foi... Ele nem soube disso, ele foi saber isso aí mais tarde, né? Mas alguém muito querido meu ofendeu Davi. E eu quase fui no pescoço da pessoa, né? Quer dizer, não fui e acredito que foi Deus quem me segurou. Mas recolhia, nós estávamos num ambiente lá de familiar, recolhia minha família e caí fora. Estou fora. Não quero mais nem saber desse cara. Não quero nem que ele vá mais. Não cortei mais, eu quero mais é que eles, né, se ralhem. Tá. Certo. Passou uns dias, aquela raiva, aquela amargura. Aí estou indo eu trabalhar no ônibus. E aí vem uma pergunta na mente. Mas como é que eu lido com isso agora? Né?
Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com essa amargura, com essa raiva vingativa, com essa injustiça? Né? E aí, aí veio um versículo na minha mente, que creio eu que foi o Senhor que falou, que eu tenho que amar os meus inimigos e orar pelos que nos perseguem. E aí veio, né, mas é brabo, né, porque os sentimentos, né, a amargura é tudo contrário, né, tu quer mais que a pessoa, né, eu diria assim, se exploda, se exploda. Mas aí eu decidi, então, tomei uma resolução, como o Maico gosta de falar as resoluções, tomei uma resolução, toda vez que viesse essa história na minha mente, eu ia orar pela pessoa. Né? E aí, eu estou no trajeto de novo e veio de novo na minha mente a cena. Aí eu comecei a orar para a pessoa. Comecei a orar pela pessoa, perdoei a pessoa. Aí foi passando aquela amargura, foi passando aquele sentimento ruim. E aí, meus irmãos, um ano e pouco depois, essa pessoa acabou conhecendo a Jesus lá em casa. Quer dizer, na casa dele, né? Mas ele se abriu o coração comigo, foi lá em casa. E se tornou nosso irmão. É uma experiência apenas para edificar e para dizer para vocês que confie na palavra de Deus. Ele é fiel. Nós não somos, mas Ele é fiel. Então, esses atributos de Deus devem nos levar, então, a exaltar, a meditar, a agradecer a Deus e a anunciar as suas grandezas. Os motivos são, então, a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus e a santidade de Deus. A santidade de Deus está nos versículos lá 13 e 21. Versículo 13 diz assim, ó, para que aos filhos dos homens façam notórios teus poderosos feitos e errei. O teu reino é o reino de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e, o que diz lá? Santo em todas as suas obras. E no versículo 21, Davi diz assim, profira minha boca louvores ao Senhor e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Santo é o Senhor e a sua santidade, a sua pureza, essa grandeza de Deus está em todas as suas obras, em toda a criação. Isaías 6,3 diz assim, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Com estas palavras, os serafins louvavam a Deus por sua perfeita santidade. 800 anos depois, João viu numa visão semelhante os 4 seres viventes proclamando de novo isso. Santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Apocalipse 4:8. Então, de Gênesis a Apocalipse, né, as Escrituras enfatizam a santidade de Deus. A santidade de Deus está nas suas obras, como a gente viu aqui. A santidade de Deus está na sua lei. Romanos 7,2 diz assim, por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. A santidade de Deus se manifesta na cruz de Cristo de uma maneira espantosa, contudo a mais solene. A expiação demonstra a santidade infinita de Deus. Ele teve que punir o pecado porque Ele é justo e porque Ele é santo. Né? Então, esse é o ódio ao pecado, Ele mostrou lá na cruz. A santidade é uma qualidade central de Deus. Ela não apenas decide o que é certo, Ele mesmo é certo. É bom lembrarmos que santo quer dizer separado. Deus é separado, ou Deus é santo em 2 sentidos com relação a nós. O primeiro sentido é que Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Essa diferença excede toda a nossa imaginação. Como Criador, Ele está acima de todos os povos. Isaías fala da grandeza de Deus em relação à criação, e ele diz assim que Ele é o eterno Deus, o Senhor, o Criador. Ele é único. João 17,3 diz assim, Timóteo 1,17 diz assim, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.
E a vida externa é esta, que te conheço, ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, nesse sentido de criatura, Deus é santo, muito, muito, muito acima de nós, porque somos criaturas. No segundo sentido, que Deus, a sua santidade, ela se revela no trato da sua relação com a criação, né? Mais especificamente com o pecado. Ele é puro e certo, acima de todo o pecado, de toda a maldade. Deus ama a justiça, e pela santa natureza dele, ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da bondade do Senhor, diz o Salmo 33, 4, 5. Da mesma forma, ele ama os justos e rejeita a iniquidade dos malfeitores. As palavras no Salmo 5, 4 e 5 são bem claras. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, e aborrece todos os que praticam a iniquidade. Então, ser santo é o que Pedro diz para nós sermos. Sede santo, né? Deus disse, né? Sede santo porque eu sou santo. A W. Tozer diz assim: Deus é santo, absolutamente santo, com uma plenitude infinita, incompreensível de pureza. Porque é santo, todos os seus atributos são santos. Deus é santo e fez da santidade uma condição necessária para manter saudável o universo. Isso é interessante. Deus é santo e ele fez da santidade a condição moral necessária para manter saudável o universo. Então, a presença temporária do pecado apenas acentua a sua santidade, ou essa verdade. Daí, porque ele é santo, vem a justiça, e a justiça pune as injustiças. Para nós, seus filhos, justificados pelo sangue do Cordeiro e santos aos olhos do Deus Altíssimo, devemos buscar a santidade. De novo, sede santos, porque eu sou santo. Um outro escritor, também falando sobre os atributos de Deus, a W. Pink, ele diz assim: nós somos criados à imagem do santo Deus e desafiados a imitar o caráter dele. Nós fomos criados à imagem do santo Deus e desafiados a imitar o caráter dele. Paulo diz lá em Romanos, né? Sede imitadores de Deus, Romanos 12, de Deus. Sede santos. Tanto no Velho Testamento como nos dias de hoje, a santidade é alvo de todos os filhos de Deus. E Paulo nos encoraja a isso. Em 2 Coríntios 7:1 ele diz assim: tende, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Né? Santificai-vos. Santificai-vos. Está bem lá, primeiro, na oração do Senhor Jesus, lá, primeira frase lá, o primeiro, né? Santidade. Que Deus seja santificado em toda a sua obra, principalmente em nós. Então, Deus é santo e espera que nós sejamos santos. E por causa da santidade dele, nós devemos, então, exaltar a Deus, louvar a Deus, meditar, anunciar, contar, né, e dar graças a Deus. E o último, então, é a bondade de Deus. Então, nós vimos a grandeza de Deus, a gente viu a fidelidade de Deus, a justiça, a santidade e a bondade de Deus. A bondade que permeia toda a sua obra. Deus é bom e nós provamos todos os dias da sua bondade. Deus é sempre bom. Deus é bom sempre. E faz parte da essência de Deus ser bom e generoso. Essa bondade pode ser vista nas obras que Ele fez e no amor que Ele tem manifestado pela humanidade ao criar, sustentar e oferecer reconciliação em Cristo Jesus. Desde o princípio, vemos no relato da criação em Gênesis a bondade de Deus. Desde o início, lá em Gênesis, se vocês se lembrarem um pouquinho lá, o Senhor estava criando, né, o céu, criou os céus e a terra, depois os 7 dias da sua criação. No final do capítulo 1 diz assim: Deus viu toda a sua obra, todos os seus atos, e Ele disse assim: é muito bom.
né? Não foi só bom, muito bom, muito bom. Então, ele deixou marcas da sua bondade, né, impressas em todo o universo. A palavra bom aparece pelo menos 7 vezes na descrição dos feitos do Senhor lá no início. Isso reflete o seu caráter, pois a sua bondade, tudo foi maravilhosamente formado. Portanto, a criação foi a primeira marca da bondade do Senhor. A bondade de Deus faz parte também da sua essência. É uma característica intrínseca ao Senhor. A bondade de Deus é eterna, infinita, ilimitada e abundante. É mais uma forma de demonstração do seu amor por todos. Jesus declarou: por que você me chama de bom? Alguém foi conversar com ele e disse assim: bom mestre. E ele disse assim: por que você me chama de bom? Sabe, né? E aí Jesus depois comentou: só há um que é bom, Deus Pai. Só há um que é bom. Só Ele é bom plenamente, completamente, perfeitamente. A bondade é uma das excelências de Deus, é um dos atributos de Deus, né? Da sua unidade perfeita. Então, a gente vê a bondade de Deus em toda a criação, a gente vê de novo a bondade de Deus na sua lei, porque a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, como eu já li aqui em Romanos 7:12. Nós vemos a bondade de Deus na obra da redenção, o seu plano para nos redimir do pecado. O Evangelho é a mensagem do quê? Das boas novas. Das boas novas. E em sua bondade, Deus enviou seu Filho para se tornar o sacrifício perfeito, sem culpa, para que pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, diz 2 Pedro 3:9. A bondade de Deus é que leva você ao arrependimento, Romanos 2:14. A bondade de Deus também é revelada no modo em que Ele nos trata, o seu amor. Nós falamos muito aqui sobre bondade, sobre misericórdia, a gente fala sobre graça, né, que é a graça. Então essas palavras, elas se misturam, né? Elas às vezes se misturam os seus significados. Mas, de forma geral, para a gente olhar assim, a bondade de Deus, ela é graciosa e ela é misericordiosa. A bondade de Deus, ela é graciosa e ela é misericordiosa. Ela é graciosa quando ela dá favores que nós não merecemos. Quando Deus nos dá coisas que nós não merecemos. É graça de Deus. É bondade de Deus. Ele dá algo para nós que não merecemos. Tem um versículo que diz assim, que Deus nos dá muito mais do que pedimos, pensamos. Percebe a bondade de Deus? Então, a bondade de Deus é descrita por palavras como clemência, benignidade. Benignidade que está escrito aqui, bem no centro do salmo, e que para mim é o versículo-chave desse salmo. Quando ele diz que o Senhor é benigno, misericordioso, é o Senhor tardio em irar-se e grande em clemência. E o outro aspecto da bondade é a misericórdia. A misericórdia é o contrário. Ele não aplica os castigos que merecemos. Ele não nos dá aquilo que merecemos. Nós merecíamos o quê? A morte, a destruição, o extermínio. E Ele não faz isso por bondade. Portanto, não há mérito nenhum em nós, nem há nada que façamos para merecer a bondade de Deus. Toda expressão de amor, misericórdia e favor imerecidos vem de Deus para nós gratuitamente, pois Ele mesmo pagou o preço e concede gratuitamente a sua bondade. E na sua bondade, a reconciliação, o perdão, a salvação e a vida eterna. A W. Tozer diz assim: as nossas expectativas se baseiam sempre na bondade de Deus. O arrependimento, embora necessário, não é meritório, mas uma condição para o reconhecimento do dom gracioso do perdão que Deus concede por sua bondade. A bondade do Senhor é constante e imutável, não sofre alterações nem mudanças. O Senhor nos criou pela sua imensa bondade e nos redimiu em Cristo para a sua glória e louvor. E porque Ele nos ama, apesar das nossas falhas e pecados, Ele continua sendo bom. Sempre bom. Bom o tempo todo, bom para sempre. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Está lá em Lamentações 3:25.
Então, meus irmãos, eis alguns atributos que eu compartilhei com vocês aqui e os desafiei a perceberem na experiência da vida de vocês, no dia a dia, quanto Deus está presente. Seja através da sua grandeza, quando você olhar para os céus, a grandeza de Deus, ou quando você olhar para as montanhas, ou quando você olhar para um cânion, ou quando você olhar para um grande rio, a grandeza de Deus, ou quando você estiver no meio do mar, e aí tu olha aquela imensidão, né, de água, e você olha assim, mas aqui sou eu aqui, né? Essa é a grandeza de Deus. Ou quando você olhar para a sua palavra, a fidelidade, o quanto Ele foi fiel com o povo de Israel, foi fiel com Davi, Ele é fiel conosco, Ele é fiel com a sua igreja. Ou quanto Ele é justo em nos disciplinar quando pisamos na bola, né? A Bíblia diz que Deus disciplina a todos quanto ama, porque somos filhos. Nós temos um Pai, então nós estamos sujeitos à disciplina, a experimentar a justiça dEle, mas também temos à nossa disposição a bondade e a graça dEle. E também a sua santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então, meus irmãos, que os atributos de Deus mencionados aqui hoje, né, por meio do Salmo 145, a sua grandeza, a fidelidade, a justiça, a santidade, a bondade, não nos esqueçamos desses benefícios, desse privilégio que temos de exaltar, de meditar na sua palavra, privilégio de anunciar as grandes novas. No próximo, em fevereiro, quando eu voltar aqui, a gente vai falar dos atos de Deus. A gente vai entender, ver os outros versículos, né, que estão por aqui. Tá? Que o Senhor nos abençoe. Então, que a gente, na nossa vida, exalte a Deus, medite a Deus, anuncie as suas palavras e seja sempre grato a Ele. Porque todos os dias nós experimentamos de Deus e dos seus atributos. Mais um, menos um, uma faceta de um, de outro, mas nós todos os dias experimentamos. O fato de estarmos aqui, estamos experimentando a bondade de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu és tão grandioso e que de fato, só em expor aqui há tantas coisas a serem ditas, e a gente também entende, porque João diz lá no Evangelho dele que havia muitas outras coisas a serem escritas, mas ele escreveu aquilo que é necessário e que é pertinente a nós. Tal é a Tua grandeza, Senhor. Tua grandeza excede, Senhor, todo o conhecimento humano, todo o nosso pensamento. Mas, Pai, nós Te agradecemos por Tua grandeza, porque experimentamos em nossa vida a fidelidade, a bondade, a justiça, a Tua santidade. Nos dá, Senhor, nos ajude, Senhor, ser gracioso conosco, para que nos lembremos e assim Te exaltemos, e assim meditemos em Ti, e assim, Senhor, anunciemos, Pai, a Tua palavra e demos graças, para que Tu sejas honrado e glorificado, como é o que Tu espera de nós. Pois Pedro diz que para isso fomos criados, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Tu, Senhor, nosso Deus. Oramos assim agradecidos pela Tua palavra, por esse tempo diante dela, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor.